Vamos à palavra de Deus? Abra, por favor, a sua Bíblia. Livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes. Salomão escreveu 3 livros. Eu sempre digo isso quando falo de algum dos livros dele. Salomão escreveu 3 livros. Quais são os livros que ele escreveu? Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Provérbios qualquer um entende, né? É fácil de ler, é aplicação prática. Eclesiastes, acho que só ele entendia. E Cantares, acho que nem ele entendeu, né? A gente está até hoje decifrando Cantares, mas é muito interessante, é muito bonito. Mas Eclesiastes é um livro apreciado pelos filósofos por causa da profundidade dele. E o capítulo 3, quem olha assim, parece que é muito simples, que é muito raso, mas na realidade é muito profundo. Capítulo 3, na versão que eu vou usar, de NVI, diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Para tudo há uma ocasião certa. O pessoal da mídia me ajuda aí com o PowerPoint. Para tudo há uma ocasião certa. Na versão que eu prefiro diz assim: há um tempo oportuno para cada propósito debaixo do céu. E nessa versão aqui diz: há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E aí ele começa a discorrer: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Salomão, na sua sabedoria, fala de tempos que acontecem na nossa vida, dos quais nós não podemos fugir. É delicioso, eu que viajo bastante, tenho filhos que moram distante, é delicioso quando eu chego, e aí, por mais que a gente diga assim, não, eu estou alugando um carro e eu vou dirigir de Miami até Fort Myers, onde eles moram, mas eles dizem, não, a gente vai para o aeroporto, e é uma delícia. Eu sei que está custando para eles viajarem 3 horas de carro, para não deixar que a gente viaje sozinho. Então, quando a gente chega no aeroporto, é o tempo de abraçar. A gente salta, os netos estão ali, o Zion corre para a avó, a Estela corre para mim, e aí os filhos vêm e a gente cumprimenta, e a gente tem assunto por 3 horas até chegar em casa. Tempo de abraçar, irmão. E aí, as novidades? Mesmo que a gente fale todo dia e se veja por FaceTime. Mas a gente tem o tempo de abraçar. Passa as semanas, os 10 dias que a gente fica, e aí, tempo de afastar-se de abraçar. Ninguém gosta desse tempo. E o neto começa a negociar: vovô, eu quero passar mais tempo com você, e tal, mas tempo de ir embora. Eles têm que tocar a vida deles, já não estão aguentando mais a gente em casa, e a gente tem que ir embora para a nossa vidinha, para a nossa casinha. Então, Salomão falou desses tempos que a gente tem que entender, irmãos. Se você não entender que é o tempo de abraçar, você não consegue entender que é o tempo de se afastar de abraçar. Gente que não aceita se separar, gente que não aceita dividir, não solta o filho para ir viver longe, não aceita o desafio de uma proposta de uma empresa de ir trabalhar numa outra cidade, porque não vou ficar longe dos meus parentes, eu não vou ficar longe. Eu às vezes tenho que me separar de gente aqui na igreja, por exemplo, a Andresa está morando em São Paulo. A Andresa é querida, né? O ambiente, ela alegra o ambiente, né? Ela tumultua o ambiente, né? E a gente gosta daquilo, daquele jeito dela, participativo, estava em todas aqui, todos os movimentos da igreja. Uma oportunidade se abriu e ela foi para São Paulo. A gente sente, mas é o tempo de afastar-se, de abraçar. A gente continua amando, torce e ora para que ela se dê bem e que, quem sabe, volte assim que tiver a chance de voltar. Mas você tem que entender, se você não entende, como disse Salomão, o tempo de abraçar e o tempo de se afastar-se de abraçar, você amarra a sua vida. E hoje eu queria falar sobre isso um pouquinho, sobre o tempo oportuno. Há um tempo oportuno para cada propósito debaixo do céu. O que significa tempo oportuno? Significa ocasião apropriada. E para a gente conseguir entender isso, irmãos, a gente tem que entender o tempo nosso e o tempo de Deus. O nosso tempo é chamado na Bíblia de cronos, é uma palavra que dá origem a cronologia, cronômetro, e é o modo que nós medimos o tempo. Quando é que você vai, que hora que você sai de casa? Sai às 7h10, no seu horário. Que hora começa o seu culto? Começa às 8, no nosso horário.
Então a gente sempre se refere ao tempo usando cronos, que é a maneira humana de medir o tempo. Porém, a maneira divina de medir o tempo é o kairos. Aí, para você entender, você pergunta para uma mulher grávida assim: para quando é o bebê? Aí ela diz assim: só é para final de novembro. Esse é o tempo cronos. Semana que vem ela chega aqui, aí, não, o marido fala: não, nasceu. Aí nasceu no kairos. No cronos era final de novembro, no kairos foi na semana seguinte. Porque você até estabelece um tempo provável dentro do cronos para que as coisas aconteçam. Mas elas acontecem realmente no kairos de Deus. Você pergunta para um casal: quando é que vocês vão se casar? Pergunta para Aimai e Rebeca: quando é que vocês vão se casar? Eles dizem lá: abril do ano que vem. Isso é o cronos, irmão. Agora imagina que amanhã a firma que ele trabalha faz uma proposta para ele maravilhosa, para ele trabalhar em Manaus, e aí ele vai ganhar 4 vezes o que ele ganha hoje, e aí, mas tem que ir, vai como? Não, então a gente casa agora. Pô, casou no kairos. O kairos atropela o cronos. Se você insistir: não, eu não vou, e tem gente que faz isso. Não, eu não vou porque eu marquei de ser em abril e não vou agora, mas é uma proposta maravilhosa e tal, casa agora. Não, a gente tinha programado e não vai dar tempo e tal. Maria e José, irmãos, programaram um casamento no cronos. Nazaré, convite sendo mandado, o pessoal arrumando os camelos, programando as caravanas, compra os enfeites e os convites, arruma a festa, tudo do jeito provinciano que eles viviam lá na vila de Nazaré. Eles programaram tudo. Aí de repente um anjo sem aviso, o anjo nem bate na porta, aparece e ela se assusta com o anjo: já vem te dizer uma notícia que o cronos vai cair por terra e o kairos vai entrar em ação. Você está grávida? Não, estou não, porque eu nem casei. Não, está grávida sim e tal, e vai nascer um menino, é o Salvador, já tem nome, é Jesus. Dá a notícia, diz que é um menino, dá o nome, e ela fala: mas como é que vai ser isso? E meu casamento? Seu casamento foi por água abaixo. Por que eu faço agora com o casamento? Os convites E aí José recebe o mesmo anúncio, já vai embora, o anjo vai lá e avisa para ele: não, rapaz, estava no cronos, mas você veio para o kairos agora, então o que você faz? Então ele esqueceu a festa de casamento. Estamos falando dos pais do Messias, irmãos. Esqueceram da festa. As críticas começaram a se levantar, porque a menina, a jovenzinha, que estava se preparando para o casamento, agora se achou grávida. Foram os soldados do destacamento militar que ficavam em Nazaré. O que foi isso? Foi José que passou da hora, que se adiantou. O que houve? Não houve nada. E tem que mudar de cidade para ir para Belém, para fazer o recenseamento. E o garoto que ia nascer em Nazaré, nasce em Belém para cumprir uma profecia do kairos de Deus. Mas como ele nasceu lá e foi chamado na profecia também, que ele foi dito que ele seria chamado Nazareno, então ele só nasce em Belém, vai para o Egito para cumprir outra profecia, passa 2 anos e volta para Nazaré. Aí quem não gosta de mudança? Segue o exemplo de Jesus. Um montão de mudanças. As mudanças, elas têm que acontecer. A questão é o tempo oportuno. É o tempo oportuno. E o kairos de Deus, ele sempre vai dominar a vida de quem serve a Deus. Alguém diga amém? Então, quando é que as coisas acontecem na sua vida? A gente programa dentro do nosso cronos. A gente se programa, claro. Hora de sair de casa, vou pegar o ônibus tal hora, estou indo fazer isso tal hora, vou me casar, vou me formar tanto tempo, vou fazer essa faculdade, vai durar tantos anos. A gente se programa, mas a gente não pode engessar nossa vida dentro do cronos, porque senão o kairos de Deus vai nos machucar. A gente tem que estar sempre maleável para o kairos de Deus. E essa foto aí dessa lagarta virando borboleta, a gente sempre acha que há uma transformação aqui, não é? Ela é uma lagarta que ninguém gosta, e aí um dia ela se encolhe, vira um casulo, e desse casulo sai uma borboleta linda que enfeita a vida e todo mundo se encanta. Isso é transformação, irmãos.
A gente acredita que sim, mas a ciência diz que não. Deixa eu perguntar, principalmente para os estudantes aqui, se essa lagarta, num pequeno acidente, perder uma perninha dela, a borboleta nasce sem uma perninha? Se a lagarta se machuca, a borboleta nasce perneta? Bora, irmãos. Mas se isso aqui vir isso aqui, a perninha dela, se ela perde a perninha, a borboleta nasce como? Nasce perfeita? Hã? Diga, Pablo. A borboleta, irmãos, não é uma transformação da lagarta. Essa é mais uma das obras maravilhosas do nosso Deus. Não é. É uma divisão celular do material genético do inseto. Deus tira uma divisão celular desse inseto e transforma nessa borboleta. Ela pode perder as pernas todas, a borboleta nasce inteira, perfeita. Então não é uma transformação de lagarta a borboleta. É um trabalho de Deus de aproveitar material genético desse bicho aqui e transformar nesse aqui, do feio para o bonito, de uma maneira maravilhosa. E ela, quando está aqui dentro, falei quarta-feira, se você vê, porque é um esforço tremendo quando ela entra no casulo, quando ela se encasula. E o esforço para sair daqui depois é que gera essa borboleta. Onde estão essas cores aqui, naquele bicho ali, irmãos? Olha a obra de Deus. Então, o que eu quero falar sobre o tempo oportuno? O tempo de lagarta para borboleta é um tempo que ninguém pode alterar, porque se você tentar, está muito difícil para ela, tadinha. Borboleta com as asinhas imprensadas ali dentro, vou rasgar esse casulo para facilitar. Ela morre. Você não pode interferir no cronos, no kairós de Deus, para que a borboleta nasça a partir de um material genético da lagarta. O tempo oportuno tem que acontecer para que esse milagre seja uma realidade. E se você tentar ajudar a borboleta a se livrar do casulo, você mata a borboleta. Na sua vida a mesma coisa. Quando você tenta pegar o kairós de Deus e inserir no seu cronos, tem que ser do meu jeito, tem que ser na minha hora, você mata o processo. E aí a coisa não funciona e você fica frustrado dizendo, onde está Deus nisso? Deus estava trabalhando no processo certinho e você se aventurou a se meter no processo de Deus e você estragou o que Ele estava fazendo. Alguém diz amém? Há um tempo oportuno para cada atividade na sua vida, meu irmão. Você não está hoje na Oásis simplesmente porque você se programou. Há um kairós de Deus acontecendo. E se você não entender, pode ser que você saia daqui amanhã, ou daqui a um ano, você não continue conosco, não continue na Oásis, mas você não pode sair nem antes nem depois. Se você sai antes, você sai no prejuízo. Se você sai depois, corre o risco de sair na desonra. Saber a hora de entrar, a hora de sair, significa estar alinhado com a vontade de Deus, para que o kairós dele aconteça na sua vida. E há algumas citações bíblicas, para você que está dizendo, explica melhor isso aí. Há algumas citações bíblicas sobre tempo oportuno, para nos ajudar a entender. Primeiro, tempo oportuno fala de... Eu um dia vou aprender assim, a funcionar com isso assim bem, irmãos. Fala de tempo de se manifestar. Tempo de se manifestar. 1 Timóteo capítulo 2, verso 6... diz assim, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção, por todos, incluindo você, para servir de testemunho a seu tempo, falando que até o tempo em que o Senhor se manifestou, foi um tempo oportuno, nem antes nem depois daquilo que Deus havia programado. Tempo de se manifestar. Gálatas 4:4 vem corroborar essa verdade quando diz assim, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Vindo a plenitude dos tempos. O que isso significa? Que o Senhor esperou que algumas coisas no mundo se encaixassem para um período específico
no timing de Deus, para que Jesus pudesse vir à terra. Não foi assim, de repente Deus falou, aí, é hoje. Desce lá e acontece. Não, tinha tudo, e Deus espera tranquilamente a hora dele, para que ele possa fazer as coisas acontecerem. Isso, desde que eu aprendi isso, estudando em teologia, eu me encantei de ver o que Deus faz para cumprir a plenitude dos tempos. Em que tempo Jesus nasceu? Quando você estuda a história anterior ao tempo de Jesus, você vai ver primeiro o Império Babilônico, que foi lá, tirou o povo judeu de Israel e levou para fora de sua terra. Foi muito ruim, muito doloroso para o povo de Israel, mas era um processo em que Deus, permitindo coisas acontecerem nessa terra, Ele estava juntando elementos para que a plenitude dos tempos acontecesse. Primeiro o povo é retirado de sua terra, levado para longe, e aí o Império Babilônico domina esse povo, traz os deuses de todos os povos que eles dominam, não acham o ídolo do povo de Israel, então não sabem como prender o Deus de Israel, porque o Deus de Israel é adorado sem uma imagem. Esse povo vai para lá, e aí cai o Império Babilônico, entra o Império Medo-Persa, e o Império Medo-Persa de Dario e Ciro, eles têm uma política diferente. Eles não se preocupam de fazer com que o povo esqueça a sua religião. Eles assumem o povo de Israel que está lá como prisioneiro, mas eles permitem que as primeiras células aconteçam, os pequenos grupos permitiram que os judeus se reunissem para estudar as profecias que falavam do Messias que viria. Então nasceram as sinagogas, fora de Israel nasceram as sinagogas, mas caiu o Império Medo-Persa, entrou o Império Grego, que não queria saber de sinagoga, nem de saber dos deuses dos povos que estavam cativos. Eles queriam saber do mundo inteiro falar o mesmo idioma, então se preocuparam em que o grego fosse espalhado pelo mundo inteiro, e isso foi facilitando para que o mundo inteiro falasse uma língua só, mas caiu o Império Grego. E aquele povo que foi levado de Israel para a Babilônia, que depois passou para o governo Medo-Persa e criaram as sinagogas, e agora estavam aprendendo a falar um idioma que o mundo inteiro estava falando, eles agora entram no Império Romano, que assumiu o comando. E o Império Romano não ligava para as sinagogas, não queria saber de um idioma só, eles inseriram o latim também como língua romana nos que eram pertencentes ao Império, mas eles queriam estradas boas e fizeram as melhores estradas da época. Eles tiraram os ladrões e eram crucificados os ladrões. Era muito comum ver ladrão pendurado nas cruzes à margem da estrada, para dar exemplo, e eles criaram o primeiro sistema de correios bem desenvolvido do mundo. Então, quando isso tudo já tinha acontecido, o povo estava estudando as escrituras nas sinagogas, havia uma língua só para correr a mensagem pelo mundo, os correios eram bons e as estradas eram boas. Nesse tempo cumpriu-se a plenitude dos tempos. Então, vindo, Gálatas 4:4 diz, vindo a plenitude dos tempos, todos os argumentos se encaixam, e o Senhor, então, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Não foi uma data aleatória, tinha todo um estudo orquestrado para que aquilo acontecesse naquele dia, daquele jeito, daquela maneira, naquela cidade. É o que o Senhor fez. Na sua vida não é diferente. Você pode não prestar atenção no processo de Deus para fazer as coisas acontecerem na sua vida, porém, nesse exato momento, algo que você está esperando, Deus está orquestrando para que aconteça na hora certa. Por quê? Se Deus manda aquela bênção grande que você está esperando fora de hora, ela te mata, o peso dela é demais. Então Deus está te dando músculos espirituais. À medida que você ora pedindo essa bênção, e você ora, você está criando músculos espirituais. Quando a bênção vem, você tem condições de suportar, senão a glória de Deus te mata. Então, se você não recebeu ainda, dá um glória a Deus por não ter recebido. É que você não está em condições ainda. Não é que Deus não quer, ou está de mau gosto, ou está de brincadeira com você e não te entregou ainda. Ele sabe a hora de te entregar, para que você possa desfrutar e não morrer com a bênção que te dá. Se você ler a lista dos milionários do Brasil, gente que ganhou dinheiro com loteria, a maioria está fracassada hoje, dura. Não sabia como administrar dinheiro, sai comprando carro para tudo que é parente, sai dando um terreninho para a tia, e a avó queria botar uma padaria, e ele sai gastando tudo. Quando acaba, os amigos se apartam, e ele descobre que ele não tem amigo, nem tem dinheiro. E aí o que ele fez com aquele 1 milhão, 2 que ele ganhou, ou mais até? Não soube gastar, não soube usar.
Então não basta você ter, se eu tivesse 1 milhão hoje, resolvia a minha vida. Às vezes te atrapalhava, às vezes ia acabar com sua família. Você ia ficar tão desgovernado que ia sair de casa gastando por aí. Então Deus fala, não, deixa ele durinho assim dentro de casa. A gente não sabe. A saúde que eu quero. Deus sabe que se Ele te dá a saúde completa hoje, você pode fazer bobagem com isso. Então Ele vai te mantendo até que você tenha condições de receber tempo oportuno de manifestar-se aquilo que Deus tem para nós. Segundo, tempo oportuno fala de tempo de mudança. Veio, tempo de mudança. Primeiro culto a gente treina, no segundo a gente acerta. Tempo de mudança, Hebreus 9:10 diz assim: essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. E o texto está falando dos sacrifícios e das ofertas que eram feitas no tempo passado, antes de Jesus, para que o pecado fosse expiado, para que o homem demonstrasse arrependimento. Então pagava-se com oferta. Quem podia trazia um animal grande, quem não podia, que tinha menos condições, trazia um animal melhor. Quem não tinha condição nenhuma, trazia uma pombinha para oferecer ao Senhor. Mas as pessoas tinham que mostrar alguma coisa que estavam oferecendo em troca da expiação do pecado. Isso foi no passado. Essas ordenanças foram impostas até o tempo da nova ordem, o tempo em que Jesus veio, morreu na cruz, o sacrifício perfeito, o véu se rasgou. Agora você não precisa de um sacerdote para entrar no templo e clamar por você. Agora você mesmo entra, você não precisa do intermediário, você tem acesso direto. Então, tempo oportuno fala também do tempo de mudanças, e muita gente tem medo de mudança, irmão, por 2 fatores: por causa do medo do novo e por causa do apego ao velho. Isso aqui diz respeito a mim e a você. Por que que mesmo quando uma mudança fala de coisas melhores, fala de condições melhores, por que que mesmo assim as mudanças nos assustam? Porque primeiro as mudanças falam de algo novo, e há pessoas que têm medo do novo. Quando nós fomos morar no exterior, em 1990, era um clima novo. Nós fomos para Filadélfia. Lá fazia 45 graus de calor, mas também fazia 20 de negativo de frio. Então, você morar no lugar, você carioca, morar no lugar onde cai neve, irmãos, e não cai neve e vai embora. Cai neve e continua caindo, e cai em novembro, e cai em dezembro, e cai em janeiro, cai em fevereiro, às vezes até em março você tem neve. Uma coisa é você desfrutar da neve. Todo mundo quer ver neve caindo, é lindo ver neve caindo, mas conviver com a neve é horrível. Mas você acha um montão de carioca vivendo em Boston, onde neva 4 meses por ano, e vivendo lá 20 anos, irmãos, e ganhando dinheiro. E eles aprendem a ganhar dinheiro nos meses que não neva, para no frio, quando diminuem os trabalhos, eles terem dinheiro guardado, ou então fazer trabalho só de limpar telhado, tirar as telhas, tirar as folhas das calhas, para poder a chuva descer. Então, as pessoas aprendem a viver num clima diferente, para poderem desfrutar de alguma coisa melhor, uma coisa que eles não tinham aqui. E por medo do novo, muita gente deixa de desfrutar do que Deus tem. Olha, eu tenho algo grande para você. Você recebe uma palavra profética e você se encanta, porque Deus fala assim: ó, tenho algo novo para você, algo grande. Aí você diz, glória a Deus, mas é longe daqui. Não. Em outro clima. Não. E aí a gente se retém e deixa de receber, primeiro por causa do medo do novo, segundo por causa do apego ao velho. Irmãos, dependendo do temperamento, dependendo do seu jeito particular, você se apega a tudo que tem na sua casa, até a decoração. Se você amanhã entrou numa loja, a loja diz, você foi o 1000º comprador hoje, e você ganhou toda a decoração gratuitamente para a sua casa. Aí você olha assim, tudo, você pode comprar quadros, você pode comprar móveis, você pode comprar tudo, e está tudo gratuitamente. Mas aí você lembra de casa, vou ter que tirar meu quadrinho da parede, vou ter que mover meu sofá, que foi minha mãe que me deu. E aí o apego ao velho te impede de desfrutar o novo que Deus está mandando para a sua vida. A gente não aceita a mudança para o Cairós de Deus por medo do novo e por apego ao velho. Mudar daqui para o prédio novo, irmãos, é assustador para a maioria dos ministros. Quanto a gente gastou aqui?
Com essas paredes, esse palco, essa bateria, isso a gente pode levar. Mas quanta coisa que a gente diz assim, e a gente vai fazer o quê? A gente investiu aqui, quanto dinheiro? Mais de 100 mil nós colocamos aqui. Agora vamos mudar para um terreno e ter que construir de novo e limpar aquilo tudo. Não, é mais fácil ficar aqui. A gente faz 4 cultos aqui. A gente faz mais um culto às 5 da tarde e outro às 7h30 e a gente vai se virando por aqui, porque aqui já está ajeitado, aqui já está arrumado. Vai ver se lá na essência, lá no fundo do seu coração, essa sua fala não é movida pelo medo do novo. Vai dar trabalho. Medo do novo. E apego ao velho. A gente às vezes está pensando na máquina de datilografia quando já existem os laptops. E você, né, eu peguei o tempo da máquina de datilografia, a maioria aqui não pegou, né? Mas lembra? Aí errou, pega o corretor, aquele papelzinho, e tem que botar em cima certinho da letra que errou, e aí, pá, errou a letra, era outra, paguei a letra errada, e aí agora escreve, meu Deus, uma trabalheira. Quando você está no laptop ou no computador, você simplesmente deleta a letra que errou, até o corretor automático já vai corrigindo, vai botando cedilha, vai botando acentos para você, uma facilidade. Mas tem gente que ainda idolatra a máquina de datilografia na vida, né? Gente que ainda quer cartas. Eu mandei muitas cartas para ela. Hoje não mando nenhuma. Por quê? Porque eu não gosto mais? Não. Porque hoje você manda um e-mail. Você manda uma mensagem para o celular. Você facilita a vida. Fila do banco, saudosas filas do banco, elas ainda existem, né? Mas você pode fazer a maioria das transações no celular. Mas tem gente que é resistente às mudanças. O medo de mudanças faz alguns permanecerem solteiros. Alô, solteiros? São poucos os solteiros no culto da manhã, né? Às 8. Mas quanto mais tempo você fica solteiro, mais difícil de inserir um estranho na sua vida. Quem casou tarde aqui sabe como é que é. Quem casou com mais de 30, sabe como é que é. Quando você casa com 20 e poucos anos, irmãos, que é o recomendável, você está naquela loucura do dia a dia, colocar mais um estranho para dentro da sua vida é mais fácil, é mais palatável. Agora, você com 35, 40 anos, todas as suas coisas têm lugar, seu armário é intocável, sua vida, sua rotina, tem toda uma rotina. O jeito de botar um sapato, o jeito de guardar uma meia e tal. De repente entra alguém, essa meia aqui não, some com esse sapato. Eu só tomo café às 7 horas. Não, eu não vou fazer café às 7 não, meu café é 8h30. Não, mas mudou, 40 anos tomando nesse horário. Você imagina pôr uma pessoa para dentro que vai interferir na sua rotina e você vai, pura mala, você vai ter que fazer a nova rotina funcionar. E o medo do novo, às vezes, não. Quando eu converso com alguém que é solteiro e que tem, assim, mais de 30 por aí, eu pergunto, por que não é possível? Você não casou ainda? Aí diz, não, é que eu não acho ninguém, irmão. Será que não acha? Tem algumas que já acharam 4, 5 vezes. Como é que você não acha nenhuma? Tem pessoas que ficaram viúvas e casaram de novo, e ficaram viúvas de novo e casaram pela terceira vez. Como é que você não consegue casar uma? É que o seu processo de seleção está muito exigente, muito exigente. Tempo de mudanças, para que o Kairos de Deus entre na sua vida. O que mais para a gente entender? Tempo oportuno fala do tempo de exaltação. 1 de Pedro 5:6 diz lá, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Você não pode caçar a exaltação. É Deus que estabelece o tempo da exaltação, para que no tempo, no Kairos de Deus, a consagração aconteça. Não é você que decide o tempo de ser reconhecido, promovido ou consagrado. Se você exige de Deus, ou do patrão, ou do pastor, que o tempo da exaltação seja acelerado porque você acha que já está na sua hora, você atropela o processo de Deus. O Kairos de Deus, não tem quem possa impedir quando Deus quer exaltar uma pessoa. Não tem como, irmãos.
Os caras lá quiseram acabar com Daniel porque tinham inveja dele, inventaram uma lei, rei, que ninguém em um mês faça prece para ninguém, nenhum pedido para nenhuma entidade a não ser o Senhor. O rei, movido pelo ego dele, pelo orgulho, então tá bom, assinou lá. Eles sabiam, Daniel ora 3 vezes, não vai parar de fazer isso. Foram lá, Daniel estava com a mesma janela aberta para Jerusalém, orando nos mesmos horários. Eles viram, não deu para fotografar, mas era o testemunho deles. Foram lá, contaram para o rei, porque inveja do homem. Você acha que matou Daniel? Daniel foi exaltado. Daniel foi para a cova dos leões e saiu de lá honrado, e quem tinha inveja dele acabou morrendo. Então, o tempo da sua exaltação é Deus no kairós dele que determina. Você não decide o tempo de ser reconhecido. Se você tentar fazer isso, irmão, vai dar ruim. Você pode até forçar um reconhecimento, as pessoas não vão reconhecer. Quando você é reconhecido no kairós de Deus, as pessoas se sentem bem e dizem, é verdade, olha. O tempo oportuno para exaltação vem da parte de Deus. Aí você diz, eu não aguento mais esperar, trabalho demais na firma, o patrão não olha, ou na igreja o pastor não vê, e sei lá onde você espera uma promoção, uma exaltação. A mulher grávida, ela também acha que não aguenta mais. Quando ela está com 30 semanas, ela diz para o marido, amor, não aguento mais. Quando ela vai para o hospital porque começaram as contrações, ela chega lá dizendo, eu não aguento mais, ela vai gritando, eu não aguento mais. Chega lá o médico diz, 7 de dilatação, não, ainda aguenta um pouco. Ela quer matar o médico, ela quer matar o marido, que ela não quer nem ver, porque ela acha que ele é o culpado daquilo. Né? Na hora gostou, mas depois que não quer mais ver o marido. Sai daqui, infeliz, nunca mais eu quero te ver na vida. Aí depois você vê, encontra com ela, está com 7 filhos. Porque na hora, irmãos, eu não aguento mais. O médico diz, não, precisa, vai esperar, vai ter que esperar. Aí cai naquele versículo que está nos adesivos dos carros aí, tem que piorar para melhorar, tem que ficar ruim para ficar bom, não é? Há um tempo certo da parte de Deus para a sua exaltação. Estamos concluindo. Há um tempo oportuno para receber ajuda, irmão. Até ajuda. Quando você vai no curso dos bombeiros, tem uns bombeiros aqui na igreja, e não sei como funciona no Brasil, mas você sabia que se o bombeiro vê uma pessoa se afogando e ele vai salvá-la, ele não ajuda a pessoa na primeira iniciativa? Porque ele está tão desesperado batendo os braços, que o bombeiro chega e espera ele afundar. Ele afunda e acha que vai morrer, e acha que a última coisa que ele viu foi um bombeiro sádico assistindo a morte dele. E não é. O bombeiro espera ele afundar, e quando ele volta, ele já não está tão desesperado, porque ele já não aguenta mais. Aí o bombeiro espera a hora de jogar a boia ou de agarrar na mão dele. Agarrar na mão de alguém que está se afogando, ele usa o outro braço, te agarra, afunda os dois. Então, até para receber ajuda, há um tempo oportuno. E o texto de Hebreus capítulo 4, verso 16 fala disso. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Para quê? A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no tempo da necessidade. Tem uma hora certa para receber ajuda. Deus não está de brincadeira te olhando, vendo você afundar e dizer, acabou, meu filho. Não, Ele está esperando a hora certa para te ajudar, de modo que você reconheça. Muita gente pede ajuda a tudo que é santo, a tudo que é entidade. Aí Deus fala, deixa piorar, deixa piorar. Aí quando piora, que está assim nas últimas, aí vem a frase que Deus ama, diz assim, agora só Deus. Aí Deus falou, ok, agora eu entro. Antigamente eu ia ter que dividir minha glória, dizer que foi com fulano, foi com não sei quem, foi com um chazinho que tomou, um médico especialista, um remédio americano. Aí quando diz assim, agora, quando você pergunta, como é que está fulano? Agora só Deus. Aí Deus falou, é o tempo, o kairós, o tempo oportuno para receber ajuda. Pode ser que hoje seja o dia oportuno de você receber ajuda. Como é que a gente sabe o tempo oportuno de receber ajuda? A gente conclui dizendo isso. Tempo da salvação, o Senhor diz através de Paulo em 2 Coríntios, eu ouvi no tempo favorável. O tempo favorável é o tempo de agora. Você está ouvindo a palavra, é o tempo de não endurecer o coração. Mas como é que eu sei o tempo oportuno? Colossenses capítulo 4, verso 5 diz, andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade. Como é que eu aproveito cada oportunidade, irmãos? A palavra oportunidade, ela tem porta no meio, ela tem unidade,
Então, você juntando, parece que tem uma porta única, que quem sabe não vai se abrir outra vez. Porta única, oportunidade. Colossenses fala sobre isso. Andar em sabedoria, com as antenas ligadas, aproveitando bem cada oportunidade. Comete um crime contra si mesmo e contra os seus amados, contra os seus parentes, contra os seus descendentes, aquele que não aproveita as oportunidades. Eu falo por minha própria experiência. Às vezes que perdi oportunidades, e por isso que hoje eu estou mais para entrar numa oportunidade antes que ela se abra, quando a porta apenas está entreaberta, eu já quero entrar, para não correr no risco de perder oportunidades como eu já perdi na vida. Então, você comete um crime contra você e contra aqueles que você ama, se você não aproveita uma oportunidade. Por quê? A história que eu já contei aqui, quando eu era solteiro, desconhecido completamente, desconsagrado, eu não tinha nenhuma posição na igreja, e Deus moveu um homem que trabalhava na Casa Branca. Eu tinha 19 anos de idade. Imagina, irmãos, alguém que trabalha na Casa Branca, na sede do governo mais poderoso do mundo, era garçom do presidente, e esse homem é um homem de Deus, é um pastor, e ele morando em Washington, ele decide que vai abrir uma igreja, um centro evangelístico, lá em Miami, que é o extremo sul dos Estados Unidos. E ele diz, vou abrir lá. Ele conversa com o presidente do país, que é o patrão dele. Ele pede uma liberação, estilo Neemias, pedindo para ir numa missão para visitar a sua cidade. Ele pede ao presidente Nixon, com quem ele trabalhava, um tempo e uma condição para ele abrir um centro evangelístico em Miami. E ele tem em mente, eu vou achar alguém para trabalhar comigo, porque ele já tinha idade. Aí alguém que eu nunca imaginei, fala com ele sobre um carinha no Brasil, um jovem dinâmico no Brasil, na cidade de São Gonçalo. E o cara sai da Casa Branca, vem ao Brasil, por ele ser brasileiro, mas já morava lá há muitos anos, ele vai a São Gonçalo e conversa comigo. Ele não tinha nenhuma outra referência a não ser um irmão que congregou com ele lá, e que quando ele conversou, preciso de um cara dinâmico e tal, e falou, não, tem um jovem. E falou, e ele foi me procurar. Eu não era consagrado, eu não tinha um nome, eu não tinha nada. Olha o que Deus move, irmãos. E aí esse homem vai no Brasil e me procura, e eu não entendo o cairós de Deus e acho que não é o tempo de Deus. Olha a burrice que eu falei, eu não acho que seja o tempo de Deus. O que eu tinha para me apegar? Nada. Até o noivado estava rompido. Tinha nada, nem emprego. Mas por causa de uma barreira, ele quis um documento, porque ele ia no consulado americano aqui, e ele queria que eu saísse daqui já documentado para ir trabalhar com ele. Quando você pede um documento nos Estados Unidos, é um processo caro, leva anos. Eu ia sair daqui com o documento na mão, não entendi. Meu irmão, aprenda a lição comigo. Você não tem que entender todos os itens do processo de Deus para dizer sim para Ele. Se você entende que é de Deus, diga sim. E você vai entender depois o que Deus estava fazendo. Eu não fui, irmãos. 10 anos depois eu vim para os Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos casado agora, desempregado de novo, com 2 crianças, pagando minha própria passagem, sem o documento. Levei 7 anos para pegar meu documento. Eu fui no plano B, tudo diferente. Agora, infeliz, corre atrás do documento, paga o documento. Você tinha quem pagasse, você tinha um processo, você tinha uma igreja já pronta para você dirigir, você tinha a ajuda do presidente dos Estados Unidos. E agora, o que eu tinha? Não tinha nada, mano, nem o presidente do sindicato dos desempregados. Então, Paulo diz, andar em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade. Em 2 Timóteo 4:21, Paulo diz para Timóteo assim, procura vir antes do inverno. Por quê? Porque ninguém navega bem na chuva. E no Mediterrâneo tem 4 meses de chuvas intensas, então Paulo escreve a carta dizendo, procura vir antes do inverno. Navegar tem hora certa, e você tem que saber o que Deus está querendo que você faça na hora de Deus e não na sua. Você pode ficar de pé?
Aproveitar as oportunidades significa não perder o tempo da visitação. Sentiu que Deus está visitando, busque o Espírito Santo para entrar debaixo da chuva. Sentiu que Deus está abrindo uma porta, peça discernimento e entre por ela. Então, aproveite a oportunidade, não perca o tempo da visitação. Jerusalém perdeu o tempo da visitação. Jesus andou pelas ruas de Jerusalém. E Jerusalém não percebeu, ele chorou, dizendo: Jerusalém, você não entende quem é que está andando nas suas ruas. 30 anos depois, um general romano de 29 anos, chamado Tito, invadiu Jerusalém, derrubou os muros, acabou com tudo, porque eles não entenderam. E aí o Senhor teve que dizer: não vai ficar pedra sobre pedra, porque vocês não entenderam o tempo da visitação. Pode ser que você esteja pagando um preço hoje de derrubada, de destruição, de ruínas, porque você não entendeu o tempo de Deus na sua vida. Mas hoje você está aqui e pode aproveitar. Bartimeu estava na cidade, irmãos, dele, Jericó, a cidade mais velha do mundo. E não passou um arauto com a corneta, avisando: aí vem o Messias esperado, e é a última vez que ele passa nas ruas de Jericó. Ninguém tinha notícia. Jesus estava passando, subindo para Jerusalém, onde ele seria morto e não voltaria mais para Jericó. Lá estava o Bartimeu sentado. A hora que ele ouviu o barulho do povo passando, ele percebeu e perguntou: o que está vendo? Falou: o Nazareno, o famoso Nazareno, está passando aqui. A Bíblia diz que esse homem começou a gritar porque ele entendeu o kairós de Deus. Ele falou: é minha oportunidade, eu não vou deixar passar. A turma do cala a boca veio, a turma do deixa disso apareceu, os discípulos foram incomodar Jesus, dizendo: Senhor, o Senhor parou. Falou: o que é isso? Falou: só um cego, clamando. E os discípulos disseram: é só isso. O Senhor falou: não, manda buscá-lo. Era o tempo de Bartimeu. Você não tem que se preocupar se é o tempo do seu vizinho, porque o tempo de Deus é intransferível, não pode ser terceirizado. Não é meu hoje, mas pode ser o seu. Não, é meu, mas eu estou passando para você. Isso não existe. Você tem que entender o tempo de Deus e eu vou aproveitar a porta. Eu quero concluir essa manhã orando para que você entenda o tempo de Deus na sua vida e você aproveite e entre pela porta que está aberta. Nós pregamos aqui quarta-feira e falamos sobre porta. E a porta, irmão, nem sempre se abre. Outras vezes. Hoje é o tempo oportuno. Quantas oportunidades você terá ainda? Como cônjuge, como pai, como filho, como servo de Deus, como obreiro na casa de Deus, como ser humano. Quantas oportunidades você terá ainda? Quem pode garantir? Não vai acontecer de novo. A gente não tem garantia. Mas hoje a porta está aberta. Hoje é o tempo oportuno para você dizer: Senhor, eu vou melhorar. Hoje eu vou começar algo novo na minha vida. Hoje eu entro pela porta, hoje eu aproveito. Faça assim com seus irmãos hoje. Pai, nós queremos abrir o nosso coração, Senhor, ainda mais para que a Tua palavra não apenas entre, mas para que ela fique, Senhor, e para que ela modifique as nossas vidas. Senhor, às vezes nós não captamos o tempo kairós que o Senhor estabelece na nossa vida e ficamos brigando pelo cronos, porque o nosso relógio, a nossa hora, a nossa agenda, o jeito que fazemos, nessa manhã vem nos despertar para a realidade da Tua soberania, do Teu senhorio, Senhor. A soberania do Senhor que está acima de tudo. É o Senhor que determina os tempos e as estações. Foi o Senhor que colocou a terra para girar ao redor de si mesmo e ao redor do sol. E ninguém mexe com isso, Senhor. O Senhor está no controle de cada estrela. O Senhor determina o momento em que ela nasce e o momento em que ela morre. É o Senhor que cuida de todas as coisas. E às vezes nós, mortais, ficamos tentando determinar as coisas na nossa vida. Senhor, o tempo de fazer, o tempo de construir, o tempo de amar, o tempo de desamar. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos declarar, Senhor, que estamos abertos para o Teu tempo na nossa vida, para que a plenitude dos tempos se conclua também na nossa vida, Pai. E eu abençoo a cada irmão, a cada irmã, com as mãos estendidas essa manhã, com o coração sincero, dizendo: Senhor, cumpre o Teu tempo na minha vida, cumpre a Tua palavra na minha vida, para que o tempo oportuno se manifeste e a Tua bênção se conclua na nossa vida, Senhor.
Se algo falta essa manhã, eu declaro que seja completado. Se algo está sobrando, eu declaro que seja retirado, Senhor, para que a tua vontade boa, agradável e perfeita seja vivida por cada um aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Nós declaramos teu favor sobre nós, que estamos na tua casa, no regresso aos nossos lares, aqueles que ficam para a escola dominical, Senhor, no segundo culto. Declaramos um domingo cheio da tua presença, onde a tua vontade seja exercida, executada na nossa vida. Nós abençoamos o teu povo com paz e declaramos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Vão na paz do Senhor. Não saia sem cumprimentar aí os 4, 5 e 6.